Paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16 e 17, que diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Amém. Amém. Irmãos, Timóteo era um discípulo que ele andava com Paulo, né? E se você for ler o 1 Timóteo e 2 Timóteo, Paulo estava instruindo Timóteo a ter cuidado com falsos pastores, falsos profetas, ensinando ele no desenvolvimento de ministros maduros na igreja, porque assim como, se você for ler o capítulo 3, ele fala que nos últimos tempos havia homens amantes de si mesmo, né? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes. Esse tipo de pessoa estariam nas igrejas, estariam junto no meio das pessoas. Então, Paulo estava instruindo Timóteo a continuar, dar continuidade no ministério dele, né? E para ele se precaver também em relação a essas pessoas. E aqui ele fala que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então a palavra de Deus, ela serve para nos levar ao caminho de Deus, a nos ensinar a andar pelos caminhos de Deus, a nos fazer, causar arrependimento nos nossos corações também. Amém? Eu vou pedir para os irmãos deixar marcada essa página e vamos para João 15. Porque depois nós vamos voltar nessa parte, tá? Aleluia. E em 2 Timóteo 2,20, ele fala também que numa casa não somente tem vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Assim também diz, irmãos, aqui em João 15, quando nós falamos do capítulo 15 da videira, que ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. E aqui no capítulo 4 ele fala: Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No 7 ele diz assim: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras Aleluia. estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Aleluia. Aqui, se nós formos fazer uma junção entre 2 Timóteo 2,20, que fala que numa casa não existe só vasos de ouro e de prata, mas de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Aqui no capítulo 1 do João 15, que fala sobre a videira: Eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Uns estão na videira, outros não estão. Por que uns estão e outros não estão? Porque uns estão na palavra e outros não estão. Porque a palavra, ela penetra entre juntas e medulas, e essa mesma palavra, ela que nos ensina, nos repreende e nos corrige. Ela nos liberta, ela também traz o arrependimento. E Deus está esperando de mim e de você que nós sejamos verdadeiros ministros, assim como Paulo instruiu a Timóteo, para que ele soubesse lidar com todos esses tipos de pessoas. Deus também tem nos ensinado a ser os exércitos da última hora, aquele povo que vai pregar a verdadeira palavra, não aquela que infla o ego das pessoas, mas aquela que causa arrependimento e aquela que causa transformação. Quando você lê a palavra de Deus, você começa a entender
e Deus começa a te tratar e começa a te curar de dentro para fora. Porque todos nós precisamos dessa cura interior para a gente alcançar o propósito que Deus tem para cada um de nós. Mas assim como diz aqui, que toda vara que não dá fruto ele tira, mas ele limpa a toda que dá. Quando nós pensamos que nós estamos num ministério, nós estamos numa igreja, não só nós como todos que estão ouvindo, por que uns estão na videira e outros não? Sendo que todos ouvem a mesma palavra, os mesmos ensinamentos. Por que uns estão e outros não? Porque, irmãos, todo aquele que dá fruto, todo aquele que permanece em Deus, Deus permanece nele. E como que nós permaneceremos em Deus? Através da palavra. Uns estão na palavra e outros não estão. As pessoas, elas estão muito envoltas em questões de dons, de buscar tantas outras coisas, mas o principal, que é a intimidade com Deus, as pessoas não estão buscando. Quando nós pensamos em Mateus, em Mateus 21, do 18 ao 19, ele vai dizer que quando Jesus estava no templo, e ele sai do templo, e ele vê aqueles mercadores, ele chuta, ele vai continuar caminhando, e ele vê uma figueira cheia de flor, cheia de folhas, né, na verdade. Quando ele vê aquela figueira, ele olha para ela e ele fala para ela assim, ele olha aquela figueira cheia de flor, bonita, robusta, mas não tinha um fruto. E Deus amaldiçoa ela, né? Deus amaldiçoa ela. Por quê? Vamos pensar que as folhas são os dons. Mas se tem dons e não tem frutos, de nada servem os dons. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente não tendo intimidade com Deus, a gente acaba se envolvendo em falsas doutrinas, falsos profetas, falsos mestres, falsas pessoas que estão ministrando a palavra de Deus, e eles acham que por ter os dons, eles estão em Deus, mas eles não estão. Quantos falsos profetas nós vemos que têm corrompido os púlpitos e têm corrompido o povo de Deus, têm corrompido as pessoas? As pessoas estão sendo enganadas por falta de conhecimento, por falta de intimidade. E nós só teremos essa intimidade, irmãos, quando nós estivermos firmados nele. Porque se você for parar para ver, nós temos de Deus todos os dias. Deus nos faz acordar, Ele nos dá o fôlego de vida toda manhã, Ele libera coisas sobre nós, mas não importa o que Deus nos dá. Não importa o que Deus nos dá. Ele pode nos dar dons, Ele pode fazer de nós o que Ele quiser, porque é Ele quem faz. Aqui mesmo em João 15:5, Ele fala assim, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se nós não estivermos na palavra de Deus, nós nada poderemos fazer. Então, nós não podemos mais ser enganados e achar que porque nós temos dons, porque nós estamos ali, porque tem aquele mover, que nós somos íntimos de Deus. Porque Deus faz do jeito que Ele quer, Ele usa quem Ele quer. O importante de tudo isso é a intimidade que nós estamos tendo com Ele. Não é sobre o que Deus tem nos dado, é sobre o que nós temos entregado para Ele. E o que nós temos entregado para Ele? Se você for parar para ver, por que quando nós lemos a passagem, que diz assim, que no dia que Jesus voltar, Ele vai olhar para muitos e vai dizer, as pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, eu curei em Teu nome, eu expulsei demônios em Teu nome, e Ele vai falar assim, aparta-te de mim porque eu não te conheço, porque não é sobre o que Deus nos dá, é sobre o que nós entregamos. Porque por mais, Deus nos conhece desde o ventre, Ele nos escolheu, Ele entrega aquilo que Ele quiser, Ele fez até uma jumenta falar, Ele pode fazer aquilo que Ele quiser. Mas o que Ele está tendo de mim, de você? Ele está tendo mais busca, Ele está tendo mais entrega, Ele está tendo renúncia, Ele está tendo mais intimidade. Porque muitas das vezes nós queremos o dom, nós queremos estar aqui como ministros, sendo usados, sendo capacitados, né? Mas nós não temos a intimidade suficiente para entender que nós conhecemos a palavra, mas nós não conhecemos o dono da palavra. Não basta só ler, nós precisamos conhecer e ter a intimidade. Amém. Porque é essa intimidade que vai trazer cura
Libertação que vai fazer nós entendermos quem nós somos e aonde nós queremos chegar. Porque, irmãos, por mais que nós lemos a palavra, que nós entendemos que tem muitas promessas de Deus aqui, que tem muitas coisas que Deus tem para nos oferecer, para nos ofertar. Ele tem vida abundante, Ele tem ministério, Ele tem muitas coisas. Só que por que nós não acreditamos que o mesmo Deus que curou lá atrás cura hoje? Por que nós não acreditamos que o mesmo Deus que libertou lá atrás não liberta hoje? Porque nós conhecemos a palavra, mas nós não conhecemos o dono da palavra. Porque antigamente, lá atrás, se você for parar para ver, hoje nós somos privilegiados porque o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Nós somos templo e morada. Naquele tempo, as pessoas precisavam de um acesso, acessar um profeta, acessar alguém para poder ter essa comunhão com Deus. Hoje nós temos esse acesso livre e nós não temos tido esse acesso. Só que a diferença era que as pessoas, elas criam no que o profeta falava porque elas tinham fé naquilo, elas conheciam o Deus vivo, elas não conheciam o Deus da Bíblia, elas conheciam o Deus vivo. Então, quando as pessoas olhavam para elas, por que quando Jesus passou, as pessoas, ela poderia falar assim, quando Jesus estava caminhando, por exemplo, e ele vê o cego, e ele fala assim, que nem o Ednei leu, né? O que queres que eu te faça? Eu quero enxergar. Deus falava assim, tá bom, a tua fé te salvou. Não é? Vai, não pegues mais, a tua fé te salvou. Por que as pessoas criam naquele momento? E a gente duvida de tantas coisas que Deus tem para nos oferecer. Quando nós estamos numa campanha de cura e libertação, Satanás tem se levantado. E qual tem sido a nossa posição diante disso? Você tem um Deus vivo, você tem um Deus que peleja a tua causa, você tem um Deus que vai adiante de você, você tem um Deus que está na campanha junto com você. Mas Ele permite a situação para que você venha ter intimidade com Ele, porque quando nós estamos nele, Ele está em nós. E aqui mesmo na palavra disse tudo, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, você vai pedir o que você quiser e será feito. Glória a Deus. O que tem faltado para você estar nessa palavra, estar em Deus, crendo que Ele ainda é um Deus que faz milagre, que Ele ainda é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que muda sentença, muda cenário. Por que algumas pessoas recebem e outras não, irmãos? O que está faltando para a gente receber a promessa de Deus? O que está faltando para a gente alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós? Nós somos ministros escolhidos. Nós estamos sentados aqui, não é à toa, é porque Deus nos chamou, Deus nos escolheu por um propósito. E tem muitas pessoas machucadas, feridas. Hoje o que aconteceu de nós orarmos e Deus derramar uma unção de amor, isso é só um detalhe do que vai acontecer, daquilo que nós vamos encontrar. Será que nós vamos estar amando realmente as pessoas? Nós precisamos ter esse tipo de intimidade com Deus, porque na palavra de Deus, o amor, ele é aquele que inunda os corações, é aquele que quebra barreira, é aquele que quebra muralhas. Mas se nós não estivermos em intimidade com Ele, se Ele não tiver mais de nós, nós vamos continuar sendo pessoas enfraquecidas, que quando a luta vem, o sopro vem, a gente cai. O vento ele vem e a gente cai. A gente vai estar corrompida junto com as outras pessoas. Vocês percebem que de um tempo para cá Deus tem nos ensinado a lidar com todo tipo de situação e com todo tipo de pessoa? E assim, Ele tem nos ensinado a estar nele para que Ele esteja em nós. E nós precisamos dessa intimidade. Hoje, a Virgínia estava lendo esse papel da intercessão e olha que engraçado. Aqui no 5 ele fala assim, ser cheio do Espírito. É necessário conhecer o Espírito Santo, seu ministério e seu poder. É necessário manter a chama do Espírito acesa nos nossos corações. É a gente se entregar de coração para Deus. Não é tempo mais da gente estar no campo das nossas emoções. É tempo da gente acessar o Espírito. É tempo da gente se libertar daquilo que nos aprisiona. Deus quer nos levar para um novo tempo. Mas aí se chegar uma pessoa com o coração abatido, entristecido, como é que você vai ser a palavra de Deus para aquela pessoa, sendo que nem você foi curado das suas emoções e que você insiste a estar num lugar onde Deus já quis te tirar várias vezes? Olha,
Deus está ministrando no meu coração. Tem pessoas aqui que Deus já falou, já quer tirar daquele cenário, daquela situação, mas a pessoa insiste em voltar. É tempo novo, é tempo de coisas novas, é tempo de novas todas as coisas. Eu quero mover, eu quero fazer, eu quero reinar no meio de vocês. Mas o que vocês têm feito com a intimidade que vocês têm entregado a mim? Sai do campo das suas emoções para acessar o que eu tenho preparado. Para de olhar para o seu próprio eu. Olha para mim, olha para mim. Eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que te tirou do monturo. Por que você acha que eu não posso fazer mais? Quando eu estou falando que eu estou aqui. Acessa a minha palavra. Acessa aquilo que eu quero te ensinar. Acessa tudo aquilo que eu quero te entregar. Na palavra de Deus diz que aqui Deus já liberou sobre nós. Deus libera, mas o possuir é nosso. Irmãos, vamos sair desse cenário de tristeza, de abatimento, desse cenário de prisão que Satanás tem nos colocado. Vamos sair dessa situação, tomar a posição que nos cabe. Deus nos chama nessa noite para um novo tempo. É hora de mergulhar, não é hora mais de ter as águas nos joelhos, é hora nos tornozelos, é hora de mergulhar em Deus, mergulhar no Espírito, conhecer quem Ele é, conhecer Ele no profundo, no oculto, entregar o teu coração, sair da religiosidade, sair da palavra, da letra que mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Porque na palavra de Deus fala que ainda que você esteja morto, você viverá. Aleluia. O que está faltando para a gente acessar essa parte que nós não estamos conseguindo? Porque nós estamos esmorecendo. Não é à toa que Deus nos colocou numa campanha de cura e libertação. Deus quer nos libertar. Deus quer nos libertar para que nós sejamos ministros para ser usados para aquelas pessoas doentes que estão lá fora. Nós temos que sair do nosso próprio eu, do nosso próprio orgulho, da nossa própria vaidade. Nós temos que sair da onde nós estamos. Deus já nos tirou, mas a gente cisma em voltar. A gente cisma em voltar para onde Deus já nos tirou várias vezes. E aí a gente vai continuar ouvindo a mesma palavra, ouvindo as mesmas ministrações, ouvindo as mesmas coisas. Não é mais tempo de beber leite, irmãos, é tempo de coisa sólida. Nós estamos no fim dos tempos, não é mais tempo de ficar no mimimi, é tempo de mergulhar na palavra. Não é mais tempo para tudo isso. Você quer ser um vaso de honra, um vaso de desonra? Você quer ser aquela vara que Deus vai podar para que você dê mais frutos? Ou você é aquela que Ele vai tirar fora? Quem que você quer ser? Irmãos, dar frutos. De repente você também pode achar que dar frutos é você... Tudo bem, é você ministrar a palavra de Deus para outra pessoa. Mas chegou o tempo em que Deus quer nos curar. Deus quer nos curar para que a gente dê fruto, sabe de que maneira? Com a nossa conduta. Porque mais do que a palavra, a nossa conduta é aquilo que transforma, é aquilo que converte as pessoas. Porque não adianta você pregar para alguém se a sua conduta não é de cristão. A sua palavra vai ao vento. Porque a pessoa tem que olhar para você como conduta e na hora que você falar de Jesus, ela falar realmente, ela serve a Deus. Não adianta só a gente falar que serve a Deus da boca para fora. A gente tem que mudar de posição, a gente tem que mudar de conduta. A gente tem que deixar de ser quem nós somos. Começa a orar para Deus, fala: Senhor, o que realmente o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Mostra para mim onde eu estou errando, porque eu quero ser um vaso de honra. Eu não quero ser um vaso de desonra. Eu não quero estar no meio das pessoas, porque hoje nós somos em poucos. E quando nós formos muitos, será que nós vamos estar posicionados e preparados para aquilo que Deus tem para nós? Ou será que nós vamos nos misturar com as outras pessoas? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar para Timóteo, irmãos. Santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando
nós temos a intimidade com a palavra, ela cura, ela liberta, ela ensina. E então não tem a ver, não se esqueça, não tem a ver com o que eu tenho de Deus, mas o que Ele tem de mim. E aqui em 2 Timóteo 2,15 fala: procure se apresentar-se a Deus aprovado como obreiros que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós não podemos ser pessoas que faz as coisas de qualquer maneira, que age de qualquer maneira. Nós não podemos estar aqui, que nem falasse todas as vezes, precisa se consagrar. Nós temos que ter isso nos nossos corações, de que nós precisamos estar consagrados. Amém. A obra de Deus não é feita de qualquer maneira. Amém. As pessoas vão olhar para mim, para você, e vai ver exemplos de verdadeiros obreiros. Nós estamos no ministério que é ministrar a palavra da verdade, que ensina, nós estamos sendo discipulados. Quantas pessoas deveriam ter esse mesmo privilégio que nós temos aqui? Não tem. Por isso que os cultos são corrompidos, as pessoas estão corrompidas. Por isso que no meio de tantos cristãos, existe os desobedientes, existe os ingratos, existe o soberbo, existe o invejoso, existe o orgulhoso. Por quê? Porque ele conhece a palavra, mas ele não tem intimidade com Deus. Ele não tem. E aqui, eu vou ler só mais um versículo que nem fala, em 1 Timóteo 4,4 fala: porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebidos com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Aleluia. Nós receberemos todas essas pessoas, nós estaremos juntos com elas, mas Deus fala que todas as pessoas, toda criatura de Deus é boa, e não há por que a gente rejeitar. A gente não... Irmão, você sabe que teve uma vez, foi uma única vez, não sei se eu já falei isso, eu estava no ministério e eu via que no púlpito, quando eu estava no púlpito, se pregava em amor, se pregava em comunhão, se pregava tantas coisas bonitas, né? Que era para ter comunhão entre os irmãos, para estar todo mundo junto, aquela coisa toda. Mas quando acabava o culto, as próprias pessoas que pregaram no púlpito não conversavam, não falavam nem oi para os irmãos que estavam na igreja. Por isso que eu estou falando que quantas pessoas, tinha uma irmã que sentava, eu lembro que tinha uma irmãzinha que ela sentava no último banco, e ela falava assim: eu sento no último banco, muita gente nem percebe que eu estou aqui. Eu entro e saio e ninguém nem fala comigo. Olha que situação triste. A gente está ali para abraçar, não para rejeitar. A gente está ali para amar como Deus nos amou. Se hoje nós temos o privilégio de estar aqui em comunhão e união, não é? Quando a gente louva aquele louvor, somos todos ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Família tem desentendimento, família briga, família tem aqueles que são diferentes de nós, família tem tudo tipo. Só muda de interesse, mas são todas iguais, né? No fundo. Então nós estamos todos ali. Então nós temos que amar essas pessoas, nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que amar a nossa família, nós temos que amar aqueles que nos amam, mas é muito fácil. Eu quero ver você amar aquele que te rejeita, aquele que não quer saber de você, aquele que falou uma palavra que te feriu. E aqui Deus fala, porque pela palavra de Deus e pela oração, nós temos que orar uns pelos outros, orar por essas pessoas, porque através da oração elas vão ser curadas, libertas, da mesma maneira que um dia oraram por nós, da mesma maneira que um dia, eu tenho certeza que durante a conversão dos irmãos, há muito tempo atrás, sempre Deus levantou alguém para que intercedesse, para que orasse, para que não desistisse de nós. Porque nós não chegamos diante de Deus sabendo tudo e já curados e libertos. Nós tivemos um processo também. E essas pessoas, elas vão ter o processo delas e nós teremos que estar juntos, unidos, para não nos envolvermos em toda essa situação. E quando nós vivemos uma vida com propósito, movido pela oração, pela busca, pela intimidade com Deus, nós não nos misturamos com as coisas do mundo. Nós somos... Hoje eu estava fazendo um devocional de manhã e ele estava falando que as nossas vidas é como se fosse um navio atracado. E da mesma maneira que o navio está ali atracado e ele tem um destino, nós também temos.
Mas tem uma grande diferença. Do mesmo jeito que ele está ali e o mar, a água não entra dentro dele, ele falava assim, ó, sabendo que estamos, quando vivemos uma vida com propósito, movida pela oração, pela busca de intimidade com Deus Pai, navegamos sabendo que estamos no mundo, assim como o navio está no mar, mas o mar não está nele, da mesma forma, estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. E aquilo que está ao redor não afeta quem somos. Então nós não podemos permitir, se nós não estivermos firmados, nós vamos sucumbir. Você acha que todo tempo essas pessoas foram assim? Ou será que elas se transformaram assim porque foram machucadas, porque foram feridas? Quantos cristãos você vê afastado hoje porque foram feridos por pessoas? Pessoas que deveriam abraçar, amar, mas que bateram, em vez de abraçar, bateram. Quantos de nós já fomos em alguma igreja, estivemos em algum lugar que nós sofremos por pessoas, quando nós deveríamos nos sentir amados? Então tudo isso tem que ser exemplo para nós do que nós temos que ser e que fazer. E aqui, eu vou ler no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele fala assim, ó, que pregues a palavra, inste, a tempo e fora de tempo. Inste quer dizer com insistência, a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade, que é a paciência e doutrina. Porque virá tempo, irmãos, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desejo pecaminoso que vai contra a vontade de Deus, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, a contos que não diz aquilo que realmente é. E aí ele finaliza aqui, ó, mas tu, sê sóbrios em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Aleluia! Aqui na palavra de Deus já fala, seja sóbrios. Nós precisamos pregar a palavra com insistência, ainda que seja para corrigir, para repreender, para exortar, com amor. Mas a verdadeira palavra, ela não pode deixar de ser pregada. Porque da mesma maneira que nós não queremos ser enganados, nós também não queremos enganar as pessoas. E que nós precisamos, irmãos, para que isso aconteça, nós precisamos ter intimidade com Deus. E essa intimidade só vai ser adquirida quando você entrar realmente no teu quarto, fechar a tua porta e conversar com Deus no teu secreto. De tudo aquilo que Ele precisa mudar, de tudo aquilo que Ele precisa transformar, de tudo aquilo que você precisa para que a verdadeira obra de Deus venha a ser completa na tua vida e no teu interior. Nós precisamos ser curados, nós precisamos ser libertos para que a boa obra do Senhor venha a ser completa e a gente ser verdadeiros vasos de honra, cumprindo a obra e o ministério que Deus tem para cada um. Aqui ele fala que, na palavra de Deus mesmo fala, que aqui, ó, mas tu se sofre em tudo, sofre as aflições. Deus mesmo já falou, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Servir a Deus é ir na contramão do mundo. Mas não importa, você tem que saber quem você era, onde você está e aonde você quer chegar. Não importa as pessoas, não importa o mundo, você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para Deus e cumprir o chamado que Deus colocou para você. Nós estamos no ministério sendo moldados, sendo curados, sendo libertos. Em todo dia é uma porção nova que Deus derrama sobre nós. É o fruto do Espírito florescendo nos nossos corações a cada dia. Falar que é fácil, não é fácil. Mas nós cremos que se nós estivermos nele, Ele vai estar em nós. E tudo aquilo que Ele nos colocar, tudo aquilo que nós pedirmos, Ele fará. E nós seremos verdadeiros discípulos. Amém? Essa é a palavra que Deus trouxe para nós nessa noite. Eu agradeço a oportunidade.